Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, nós estamos comemorando agora dia 31, essa semana, os 506 anos da Reforma Protestante. E tem muita gente hoje do Brasil dizendo que está abraçando a fé reformada. É um termo bonito. Mas o que significa abraçar a fé reformada? O que significa ser um cristão herdeiro da Reforma Protestante? No primeiro culto, aqui às 8 horas, eu mostrei que nós precisamos, como reformados, compreender aquela que é a doutrina fundamental da Reforma, que é a doutrina da salvação. Lutero se converteu, ele era um religioso, e porque ele se converteu, porque ele conheceu a graça de Deus, porque ele conheceu que a graça, ela é exclusiva na pessoa de Jesus Cristo, e a graça é recebida pela fé, então ele foi transformado pelo Evangelho. E Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, propósito. E os que de antemão conheceu, esse predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. E aos que conheceu, a estes predestinou, e aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a este o quê? Justificou, e aos que justificou, a este o quê? Glorificou. Então, ser crente reformado, o ser dele é ser crente, é ser convertido por Deus. Nós estamos muitas vezes perdendo esse significado do que é ser crente hoje, ser convertido. Tá certo? Eu vou fazer aconselhamento de casal, que eu não sou especialista nisso. O que está faltando é que o marido seja crente e a mulher crente dentro de casa, porque os problemas que tem é porque não são crentes. Diz que são, mas não são. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, antes de querer reformar o mundo, reforme sua vida, seja crente. As crises que nós temos hoje são crises que a gente tem que entender que nós somos o quê? Novas criaturas em Cristo Jesus. Tá certo? Então hoje eu quero encorajar você a se alegrar porque você é crente. Porque se você, crente, continuar com essa cara que você está olhando para mim aqui, eu vou te dizer, nem botox resolve o seu problema. Porque a Bíblia fala que o coração feliz faz o quê? Significa que não tem crente feio, porque a salvação é tão abençoadora que a gente olha para a sua cara e vê que você é o quê? É feliz. Tá certo? Então vamos lá, por favor, nesse culto de lembrança que nós somos reformados. O que é que eu vou comemorar? Essa semana todinha, é repetindo aquele negócio. Sola gratia, sola fide, sola as escrituras. Parece um mantra. Soli deo glória. E às vezes a gente está tão preso a essa tradição reformada, nós estamos tão encantados com os personagens históricos da Reforma, que a gente tem que entender que a Reforma foi um retorno que a Bíblia. Por que Lutero fixou as 95 teses? Porque ele descobriu, lendo Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso o justo viverá pela... Isso mudou Lutero. Mudou o casamento de Lutero. Mudou a profissão de Lutero. Mudou o ministério de Lutero. Porque ele teve esse encontro pessoal com Jesus. Então, irmãos, reformados sempre o quê? Se reformando. Não sei se ajudou alguma coisa, mas eu falei, pronto. Hebreus 2, de 1 a 4. Vamos lá? Vamos ler juntos, bem forte. Hebreus 2, de 1 a 4. Todo mundo juntos, vamos lá. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais... Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O tema da mensagem nesta manhã é: apeguemos-nos mais à palavra de Deus. Repete comigo. Apeguemos-nos mais... Repete. Apeguemos-nos mais... Ou seja, esteja mais agarrado... O quê? A palavra de Deus. Isso é ser reformado. Amém? Essa carta aos Hebreus, só o Espírito Santo sabe quem escreveu. Ninguém sabe quem é o autor dessa carta. Essa carta é uma carta muito bem escrita na língua grega. E o propósito de quem a escreveu foi justamente encorajar crentes cristãos, judeus, que por causa das circunstâncias históricas, das perseguições, dos problemas existenciais, como nós estamos vivendo hoje, eles estavam desistindo o quê? Da fé. Eles estavam vivendo uma espécie assim de deserto espiritual, de desânimo espiritual. Aí, o autor aos Hebreus vai escrever essa carta. E ele vai escrever essa carta com esse propósito de encorajar, de animar. E ele diz assim, ó, não adianta vocês voltarem para o judaísmo, porque ser cristão é melhor. A fé em Cristo é superior. E ele começa mostrando no primeiro capítulo que Jesus é superior. A revelação de Jesus é superior. Que Jesus é superior aos anjos. Que Jesus é superior a Moisés. Que Jesus é superior a Josué. Que Jesus, ele é um sumo sacerdote, o quê? Superior a Arão. Que o sacrifício de Jesus Cristo é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. Que Jesus Cristo é top de linha. E que você não pode trocar Jesus Cristo o quê? Por nada. Então veja bem, quanto mais você admira Jesus, quanto mais você olha para Jesus, mais você persevera. Por isso que ele diz assim, corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Olhando o quê? Firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que no capítulo 11,
ele põe lá os heróis da fé. Porque heróis da fé foram crentes como eu e você, que em diferentes períodos da história enfrentaram as mesmas lutas que nós enfrentamos hoje, mas todos eles venceram pela fé. E eles estão assim, como se fosse no estádio. Como ontem eu estava torcendo por Fortaleza. Que dor, que dificuldade. Estava lá nós no campo. Hoje nós estamos no campo, na nossa maratona. E os heróis da fé estão ali ao redor, sentados na arquibancada. Gente que já completou a carreira, torcendo por nós. E esses heróis servem para nos inspirar. Para nos inspirar. Está entendendo? Mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Agora, a primeira exortação dessa carta está no capítulo 2, o texto que nós lemos aqui. Porque a carta aos Hebreus é uma palavra de exortação. Veja lá, Hebreus 13, 22, por favor. Hebreus 13, 22. O que diz lá, Hebreus 13, 22? Por favor. É o próprio autor que diz o que ele está escrevendo. O que diz? Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente, tanto mais quanto vos escrevi o quê? Então que vocês aguentem essa palavra aqui, que é uma palavra de... Eu escrevi resumidamente, não escrevi tudo não. O que significa palavra de exortação? Significa o seguinte, é um termo grego que significa consolação, encorajamento. Então ele diz, eu escrevi essa carta, para quê? Para que você, leitor desanimado, crente aqui de Pinheiros que está desanimado, que vocês se encorajem. E eu quero que vocês se encorajem apegando mais à Bíblia, ao conteúdo da Bíblia. É mais ou menos assim. Por isso, eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês se encorajem, agarrando-se mais com a palavra de Deus. Essa expressão, há 5 exortações práticas repetidas em Hebreus. Primeiro, essa aqui, 2:1. Vamos ler? 2:1, o que diz? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais o quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais o quê? Então preste atenção. Por essa razão importa que nos apeguemos. Mas não é apegar, senão é apegar com mais firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais o quê? Nos desviemos. Porque o que o diabo faz? O diabo faz todo dia, ele trabalha para que você se desapegue da palavra e para que você se desvie o quê? Na fé. Todo dia o diabo trabalha na sua vida para que você esqueça a palavra de Deus. Eu estou pregando aqui, o diabo está agindo aqui, tirando a semente do coração de vocês. O diabo trabalha tirando a palavra do coração do crente, o amor à palavra. Aí você começa a substituir a palavra por outras palavras. Você deixa de ouvir a voz de Deus, começa a ouvir outras vozes. Três divisões aqui nesse versículo. Nesses 4 versículos. Primeiro, a mensagem aí é apeguemos-nos mais o quê? A palavra de Deus. Vamos nos apegar com mais firmeza. Primeiro, nós devemos nos apegar ao conteúdo da palavra. Não é apegar a Bíblia assim. Hoje eu vou dormir com a Bíblia. Não é assim. Apegar a Bíblia não é apegar a Bíblia material, é apegar o conteúdo da palavra. Por quê?
Por quê? É que se nós não nos apegarmos ao conteúdo da palavra, a primeira coisa que vai acontecer na minha vida e na sua vida é nós desviarmos da palavra o quê? De Deus. Está claro, hein? O verbo desviar aqui é uma figura náutica. Quando eu não me apego à palavra de Deus, eu fico como um barco solto no mar, sem saber para onde o quê? E eu fico à deriva. Então, se eu não me agarro ao conteúdo da palavra, se eu não dou ouvidos à palavra de Deus, eu vivo uma vida sem rumo, sem destino. É uma vida assim desorientada. E o que está mais cheio na igreja hoje é de crente desorientado. Porque não lê a Bíblia. Que não se apega à Bíblia. E eu volto a dizer aqui, estou repetindo, porque eu estou... Meu irmão, viva a Bíblia dentro de casa. Não precisa você fazer um curso, um encontro de casais com Cristo. Um curso de como ser o marido melhor. Tem agora uns cursos até para ensinar o cara a ser homem. Homens de valor, homem total. Para com isso. Seja crente, poxa. Seja crente. Porque quando o cara é crente, ele é homem. É ou não é? Vocês estão duvidando? Jesus era homem perfeito. E ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Quer ser homem, seja bíblico. Seja crente. Porque é tanto cursinho para ser homem, é tanto cursinho para ser cristão, é tanto cursinho para fazer isso, ser aquilo, ser aquilo, ser aquilo, ser aquilo. Meu irmão, seja crente. Se nós formos crentes, se nós estivermos apegados, se nós formos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Se eu sou crente, como é que Jesus vai colocar? Veja lá, por favor. João capítulo 8. João capítulo 8, por favor. É tão interessante. Versículo 30. O que diz? Ditas estas coisas, o quê? Muitos o quê? Muitos o quê? Creram. Muitos viraram o quê? Crente. Ah, agora sou crente. É crente. Primeiro teste. O que diz aí? Primeiro teste de crente. Qual é? Versículo 31. Lê bem forte. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra... Então, se você é verdadeiramente crente, se é crente, você permanece o que na palavra, o que é de Deus. Se você é crente também, diz aí, veja no texto, a continuação, quando você permanece na palavra de Deus, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Quando você conhece e permanece, a palavra de Deus vai libertando você. O cara está com um problema no casamento porque está viciado em pornografia. Meu filho, se você permanece na palavra, você se liberta da pornografia. Porque eu não sei exorcizar. Sai espírito de pornografia. Eu não sei fazer isso. Se você é safado, crente safado, só existe uma maneira de Deus tirar a safadeza da sua vida. É você sendo o quê? Crente, permanecendo o quê? Na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... A palavra é Jesus, a palavra que está aqui, é a palavra que vai nos libertando. Aquele que mentia,
Não mente mais. Tem até livro, mentira que as mulheres acreditam. Dá uma raiva quando eu vejo um livro desse. Porque quem é que mente? Quem é o pai da mentira? O diabo. E mulher precisa ficar agora acreditando em mentira? Vocês estão entendendo, gente? É muita xaropada no mundo evangélico hoje. Eu entro na livraria ali, eu fico vendo aqueles títulos. Xarope. Se todo mundo fosse crente, não precisava metade daquele livro. Permaneçam o quê? Vamos nos apegar à Bíblia. Vamos apegar à Bíblia. Se você é crente, mulher crente, você não precisa fazer curso de mulher crente para viver ser mulher crente. Porque agora tem curso para estar tudo. Tem curso para ser mulher crente, marido crente, filho crente, adolescente crente, solteirão crente, véis crente. Tem curso até para ver velho. Eu nunca vi isso não, estou inventando muita moda. O que é que Deus diz para Tomé? Tomé, seja o quê? Crente, não seja o quê? Incrédulo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé você jamais será o quê? Galardoado por Deus, abençoado por Deus. Então, a primeira exortação que nós temos aqui em Hebreus, a exortação que ele está dando, gente, vamos nos apegar com mais firmeza. Vocês estão firmes? Aumenta essa firmeza. Para que delas o quê? Jamais você o quê? Se desista. Sabe por quê? Aí vem o versículo 2. Se, pois, se tornou firmes a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ou seja, todos aqueles que viveram na lei e que desobedeceram a palavra de Deus, receberam o quê? Justo o quê? Castigo. Não foi um castigo injusto. Foi o quê? Justo castigo. Justa o quê? Disciplina. Se nós não apegarmos à palavra de Deus, se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus como crentes, nós seremos o quê? Disciplinados pelo Senhor. Vocês estão entendendo ou não? Chegou o crente, pastor, estou com problema no meu casamento. Problema financeiro. Qual é o seu? Ah, pastor, estou cheio de dívida. Tudo bem, meu irmão. Por que sabe que você está com dívida? Porque você está gastando mais do que? Quer que eu desenhe para você? Quer que eu faça um curso de pós-graduação em finanças? Vocês estão entendendo como é que nós estamos vivendo hoje na igreja? Nós estamos esquecendo o básico, a palavra de Deus. A Bíblia fala. Nós devemos viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Quando você está gastando mais, o primeiro demônio que você tem que expulsar da sua casa é o cartão de crédito. Corta, quebra. Precisa fazer curso para isso ou não? Precisa ser somente o quê? Crente. Apegar, porque a palavra instrui. A palavra instrui, gente. Vocês estão entendendo ou não? Segunda coisa que é importante, devemos nos apegar ao conteúdo da palavra. Segundo lugar, nós devemos nos apegar à salvação que a palavra nos oferece. E aqui eu queria que você lesse comigo o versículo 3. O que diz aí? Versículo 3, o que diz? Como escaparemos nós se negligenciarmos? É uma pergunta. Se lá no passado aqueles que desprezaram a palavra receberam toda a transgressão, ou recebeu o justo castigo, como nós escaparemos hoje se o quê? Negligenciarmos tão grande o quê? Salvação. É pela palavra que nós conhecemos a Deus, é pela palavra que nós recebemos a salvação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê?
a palavra de Deus. É através da palavra que a fé ela é amadurecida, que a fé é vivida, que a fé é fortalecida. Quanto mais cheio da palavra, mas eu amadureço. E é tão interessante isso. Estava para explorar muito o texto aqui. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação que Deus nos deu através da revelação da sua palavra. E essa salvação está em Cristo Jesus. Primeiro, essa salvação é de Deus. Segundo, essa salvação de Deus, ela é tão grande. E o que significa tão grande aqui? Ela é imensa. Ela é imensa. Ela é imensurável. Ela é imensurável na sua origem, porque foi o Deus grandioso que planejou essa salvação. Ela é tão grande em razão da grandeza daquele que salva. Ela é tão grande em razão da terrível condição da qual ela nos salvou. Preste atenção, você estava morto nos seus delitos e pecados. Você era filho da ira, você estava destinado para o inferno, você estava condenado eternamente. E essa salvação mudou a sua vida, transformou a sua vida, ressuscitou você espiritualmente. Então essa salvação ela é tão grande, porque ela operou a maior transformação espiritual que alguém pode ter recebido. Essa é a grande salvação que você tem. Então você não pode o quê? Negligenciar. Ela é imensa em razão do preço indizível que foi pago. Ela é imensa em razão do grande amor que a inspirou. Irmãos, a salvação de Deus que Ele nos deu é a maior declaração de amor que alguém pode receber. Se você está salvo, você não pode duvidar do amor de Deus, porque a maior prova do amor de Deus é o fato de Ele ter morrido por você, de ter salvo você. Então você não pode negligenciar isso, você não pode desprezar, você não pode desvalorizar isso, porque tem crente hoje que ele está valorizando um monte de coisa, e ele está esquecendo de valorizar a grande salvação que ele tem. Ou seja, o fato mais importante da minha vida, nessa vida, é eu ser crente, é eu ser salvo, é eu ser de Jesus. O resto, tudo vai passar, gente. Vocês estão entendendo ou não? Você tem problema? Tem, pastor. Você tem doença? Tem. Você tem tribulação? Tem. Mas nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está salvo, meu irmão. Pode vir Segunda Guerra, Terceira Guerra Mundial, inflação, tudo que vier de desgraça até o fim do mundo. Você está salvo, você está salvo. Alegre-se por isso. Então, quando você acordar essa semana, pelo amor de Deus, acorde da cama, pule e diz: graças a Deus que eu não vou para o inferno. Graças a Deus que um dia a menos para eu ir para o céu. Graças a Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então se alegre. Não negligencie a salvação que você tem. A palavra negligenciar significa desconsiderar, desprezar, desvalorizar, não se importar. Não podemos perder a nossa salvação, irmãos, mas podemos desprezá-la pela maneira que nós vivemos. Nós podemos desprezar a nossa salvação com a nossa murmuração, com a nossa falta de visão espiritual, por falta de compreensão da grandeza que essa salvação ela é para nós. Amém? Então, nesse dia da reforma, eu sou reformado. Não fique pensando nisso, não. Você é deformado.
Mas eu sou crente. E eu sou crente, eu posso ser a pior pessoa do mundo, eu não mereço essa salvação, mas eu sou crente, eu sou uma nova criatura. Eu sou um eleito de Deus, eu sou um justificado em Cristo. O projeto de Deus para a minha vida é que um dia eu serei semelhante a Ele e o verei como Ele é. Louvado seja Deus. Se alegre nisso. Terceiro lugar, devemos nos apegar ao conteúdo da palavra, à autoridade da palavra, e devemos nos apegar ao poder da palavra. O autor conclui a sua exortação dizendo, vê comigo aí no versículo, continuação do versículo 3, depois da pergunta, ele diz, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor. Foi Ele que nos anunciou inicialmente, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Nos apeguemos à palavra, ao conteúdo da palavra de Deus, à autoridade da palavra, mas aqui é o poder da palavra. Essa palavra tem um poder de nos transformar, de nos ajudar. Você está entendendo? Na minha vida diária, na sua vida diária, quando eu leio a palavra, eu me animo. Porque há nessa palavra um poder. Há um poder. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura o quê? A alma, ela restaura a alma, ela restaura a alma. Ela alegra o coração. Ela dá sabedoria aos simples. Essa palavra nos foi dada, nós temos que apegar porque diariamente essa palavra tem um poder. Deus faz milagre na minha vida através dessa palavra. Quanto eu mais me apego a essa palavra, mais essa palavra vai me transformando, modificando, me ajudando na vida. Eu não posso viver sem essa palavra, como diz Moisés, essa palavra é útil, essa palavra é a vida que eu preciso. Essa palavra é poderosa na sua origem. Essa palavra é poderosa na sua transmissão e recepção. Essa palavra é poderosa quando ela é distribuída pelo Espírito Santo segundo a sua vontade. Quando essa palavra, no poder do Espírito Santo, vem sobre a minha vida, ela me consola, ela me transforma, ela me ajuda, ela me encoraja, ela faz algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Amém? Se você quer sinal de Deus na sua vida, se você quer experimentar os milagres de Deus na sua vida, você tem que apegar firmemente a essa palavra, porque essa palavra tem poder. Tem poder. Para nos animarmos espiritualmente, nós precisamos da boa doutrina e do cuidado pastoral. E o primeiro trecho dessa carta, o autor une a sã doutrina com a exortação pastoral. Simon Kistemaker, comentando esses 4 versículos, ele diz assim: o autor não é um teólogo isolado do mundo. Ele revela o coração de um pastor que cuida da sua igreja. Ele adverte os leitores e ouvintes de sua epístola a prestarem muita atenção à palavra de Deus. E ele inclui-se ativamente nas advertências e exortações, porque ele coloca na primeira pessoa do plural. Ele está escrevendo, mas ele diz assim: apeguemo-nos. Apeguemo-nos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu e você, pastor, liderança, igreja, todo mundo, nós nos apeguemos mais a essa palavra. Amém? Vamos apegar a essa palavra, ao conteúdo dessa palavra, à autoridade dessa palavra, ao poder
que essa palavra tem na nossa vida. Louvado seja Deus. Que você seja um reformado, apegado à palavra de Deus.